cuidados antes e depois de uma operação, de uma cirurgia plástica. Dr. Leandro Fux, que é cirurgião plástico. Boa noite, bem-vindo ao Estúdio 36. Boa noite, Túlio. É um prazer estar aqui contigo, no teu programa. O prazer é meu recebê-lo, doutor. Agora vamos então botar as coisas a limpo, no bom sentido. Isso. Cirurgia não é uma coisa que em geral as pessoas fazem por impulso, né? Ah, vou fazer uma cirurgia. Não é assim em geral. Sabe, Túlio, que a mulher muitas vezes ela age por impulso, né? Então, muitas vezes ela resolve ter uma coisa que já está assim há algum tempo, né? Incomodando, uma gordurinha localizada. Que às vezes só ela enxerga, né? Exatamente. Ou então, por exemplo, as mamas estão um tamanho um pouco menor, né? Então, isso aí o que acontece? Chega uma hora que ela chega e dá aquele impulso e ela resolve fazer a cirurgia. É agora. Doutor, me refaça. Então, tem gente assim, é muito gozado, tem gente que vai no consultório e marca o procedimento para 2, 3 meses. A gente pensa, 2, 3 meses é bastante tempo, mas são pessoas assim que realmente elas se programam para fazer o procedimento, né? Enquanto outras não, no impulso, olha, eu quero fazer amanhã. Aí até nós temos que ter cuidado, porque tem que fazer toda a bateria de exames, né? Tem que ver se a paciente não tem nenhum problema de saúde prévio, né? E aí a paciente quer fazer logo, estando toda essa parte resolvida, podemos fazer. E o que se precisa saber antes de uma cirurgia, antes de fazer uma cirurgia? O que o paciente precisa saber sobre ele mesmo e o que o senhor, na condição de cirurgião, precisa saber sobre o paciente? Isso aí é Nós estamos falando de cirurgia plástica estética, basicamente, né? Basicamente a plástica estética. É muito importante, assim, a paciente tem que saber assim, existem alguns medicamentos que ela não deve tomar antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, né? Em função da anestesia. Em função da anestesia, também em função do sangramento, por exemplo. O ácido anticoagulante. Exatamente, anticoagulante. Um medicamento muito comum que as pessoas usam muito é o ácido acetilsalicílico, um medicamento muito bom para dor. Mas é o AS, aspirina, enfim. Mas que para a cirurgia ele deve ser evitado, e com uma certa antecedência, né? 15 dias, no mínimo, antes. Ele bloqueia... Ele age nas plaquetas, então... Cicatrização. Ele aumenta o sangramento. Aumenta o sangramento. Então pode ter hemorragia depois da cirurgia, né? Então a paciente pode fazer uma cirurgia plástica, estética, né? E aí ter uma hemorragia, alguma coisa. Não é por causa da cirurgia, é por causa do medicamento que ela toma antes. Certo. Outro medicamento que é muito comum atualmente, que as pacientes são muito, é a sibutramina, que é um medicamento para regime, né? Para a paciente emagrecer, ajuda a emagrecer. Esse medicamento também deve ser, a paciente deve parar de tomar esse medicamento em torno assim, de 10 a 15 dias também antes, porque aí já é o contrário. No caso da anestesia, ele pode ter um efeito junto com a anestésica, que a paciente pode ter um pouquinho de pressão alta durante a cirurgia. Abstraídos essas questões que são questões físicas, questões médicas, todo paciente ou a paciente que chega até o senhor pedindo para fazer uma cirurgia, ele é atendido? Quer dizer, basta querer, ou às vezes o senhor diz, olha, não faz porque não é o caso. Não. Porque muitas vezes a pessoa tem um auto-julgamento sobre o seu corpo, né? Que, enfim, como vai se dizer que isso não condiz com a realidade, né? É uma autoimagem. Isso é muito delicado. É complicado. Foi muito importante tu ter falado isso agora, porque, na verdade, a gente tem que fazer uma coisa que se chama anamnese, antes de qualquer procedimento cirúrgico, né? E a gente tem que ver bem se a paciente, primeiro, ela condiz o que ela pede com o que a gente consegue oferecer, né? Como é que está a autoimagem dela, né? Então, porque não pode chegar a paciente para ti, eu quero ter o rosto da Gisele Bündchen e tal. Ou do Brad Pitt. Coisas assim impossíveis de fazer, assim, tem que ser bem trabalhado, né? A gente tem que sempre explicar para ela os limites. Você já consegue mostrar no computador como vai ficar mais ou menos, né? Se faz isso ou é arriscado? Na verdade isso aí é muito arriscado, viu? Por quê? Faz porque um Photoshop nunca, exatamente, porque o que acontece? A priori? No computador aparece ali, é muito fácil, coloca a imagem, faz ali, né, o Photoshop e tal. No tecido vivo, no ser humano já é diferente. Por quê? Porque o tecido vivo ele tem retrações, né? Ele depende da vascularização, né? Então, assim, tu não pode prometer um resultado, por exemplo, um nariz, uma mama, não pode prometer um resultado que tu vê no computador. Tem margem de erro, vai, claro, depende da reação do organismo. Porque é o tecido vivo. E, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de cicatrização, é recomendável cirurgia ou tem mais probabilidade de dar problema? Como é que chama isso? Isso que é queloide? Como é que eu não diz? Tem o queloide é quando ela ultrapassa a borda. Mas também tem a cicatriz hipertrófica, que ela não ultrapassa a borda, mas ela fica alargada. Isso. Né? Isso aí a paciente tem que saber antes, né, se ela tem essa possibilidade de fazer o queloide. É difícil anteriormente
Muitas vezes tu não tem, a paciente nunca teve um corte, alguma coisa, não tem como saber se vai fazer anteriormente. Tem tratamentos que amenizam isso aí, mas que são tratamentos que podem amenizar ou não, quer dizer, faz o tratamento, em alguns casos melhora, outros casos não, continua igual. Né? Bom, e depois da cirurgia? Em geral o quê? Sem pegar sol, durante quanto tempo? O ideal é que assim, a paciente vai fazer uma plástica, né? Ela tem que já saber que ela vai ter um período assim de convalescência. Mais né? ou menos, qual é o tempo de em interdição média, ao sol? Não, o sol aí já em torno de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses, então nós estamos em... agora é época boa de fazer. Agora é época boa de fazer. Só que acontece, Túlio, assim, por exemplo, lipoaspiração, tá? A paciente faz a lipoaspiração, no início fica com os equimoses, assim, fica aquele roxo, né, no corpo. Pegando o sol ali pode manchar, entende? Então, não é bom expor. Por exemplo, faz a cirurgia das pálpebras, fica um pouco, fica roxo essa parte aqui e tal. Se pega sol, então tem que usar óculos escuro. Se pega sol, pode produzir pequenas manchas, né? E essas manchas, elas demoram muito tempo para sair, muitas vezes elas ficam permanentes. Então, é interessante o paciente que vai fazer o procedimento já se precaver para não pegar sol, né? Qual é a cirurgia mais comum? Atualmente, em 2004 saiu pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica uma pesquisa no Brasil. Nos Estados Unidos a gente sabe que é lipoaspiração. Aqui no Brasil também. A lipoaspiração é a mais feita. É gordura localizada. Gordura localizada, né? E a lipoaspiração como um todo, né? Não só gordura localizada, mas aquela lipoaspiração que retira em várias partes do corpo. Né? Esse já é um processo seguro? Sabe que a lipoaspiração é um processo que, se for feito adequadamente, como deve ser feito, né? Num bom centro clínico, com todas as medidas de segurança, é um procedimento seguro, né? O que ocorre, muitas vezes, como a gente viu agora, há pouco tempo atrás... A Goiânia. Como aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente pensa que aqui, na verdade, no Brasil, para ser cirurgião plástico nesse país, passa por várias fases para conseguir. Não é uma coisa assim... Nós temos uma escola muito boa. Uma escola aqui, boa. Né? Então, aqui para ser cirurgião plástico, tem que fazer 2 anos de cirurgia geral, presta uma prova para fazer cirurgia plástica, faz 3 anos de cirurgia plástica. Quando pensa que acabou, aí faz uma prova teórico-prática para poder exercer cirurgia plástica. Então aqui isso é muito controlado. Dr. Leandro Fux, cirurgião plástico, obrigado pela sua entrevista aqui. É um prazer. 36. Sorte e sucesso. Ok, obrigado. A gente vai para o intervalo e depois uma história extraordinária. Até já.